Boa noite a todos, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Só avisando, professor, que o Gilberto Catira está com problema na internet, lá em Vila Rica, Mato Grosso, né? Se ele puder, ele entra no meio do programa, tá? É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Edu, nossa irmã Daniela, que estavam aí há pouco aqui entre nós, que são os diretores aqui do canal Conexão 365, e estamos aí todos aí, e boa noite a todos os irmãos que estão aí presentes, né? Participando do nosso programa, e dizendo que é o nosso projeto Iniciação, né? Projeto Iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, são duas bases fundamentais que nós seguimos, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira da Eubiose, e Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E, evidentemente, nós abordamos sempre, quando oportuno e necessário, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Também o encontro visa propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Sempre lembrando, né, o conhecimento, o autoconhecimento, ele está sempre crescendo, não há um ponto final, né? É infinito. Então, cada vez que a gente vê mais revelações, estuda mais assuntos referentes, o conhecimento vai aumentando, rumo ao infinito, né? Isso é muito importante. A outra finalidade do encontro, aqui do projeto de iniciação, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquário. E sempre ressaltando algo que a internet hoje fala muito comentando, o planeta Terra passando por um estágio de quinta dimensão, é isso? Saindo da terceira e quarta dimensão, né? A terceira dimensão que é a parte animal, a quarta dimensão que é a parte humana, ligado à personalidade, e partindo para a quinta dimensão, que é o caminho justamente do atingimento, justamente do autoconhecimento pleno, do adeptado, né? Então, aí são essas considerações iniciais que pretendíamos dar. Além disso, dizemos que quem quiser seguir quem quiser desenvolver o projeto de iniciação tem que necessariamente se filiar a uma escola iniciática. Isso eu que estou dizendo. Os grandes mestres afirmam, nosso professor Henrique de Souza sempre deixa esse ensinamento. É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode se filiar à escola que mais lhe agradar. Isso aí é um direito que a pessoa tem de escolher, o livre-arbítrio. Mas, de nossa parte, nós indicamos aqui que as pessoas venham para fazer desenvolver o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que faz? Como é que a pessoa pode fazer para começar esse processo de iniciação na eubiose? Muito simples. É só entrar no instrumento de busca, né? Um mecanismo de busca da internet, qualquer que seja o mecanismo, né? E põe lá no endereço, na busca, põe lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose. E no site tem um botãozinho lá, está escrito lá, onde estamos? Vai aparecer indicações de todos os departamentos da eubiose que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa simplesmente lá tem o telefone, endereço, tem um e-mail, tem tudo, né? E a pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição. Vai se inscrever para o quê? Para o primeiro grau iniciático, que é o grau peregrino. O grau ou série peregrino, como se chama, né? É o grau peregrino. É o primeiro grau, ponto de começo
da pessoa na iniciação dentro da eubiose. Depois, terminado esse grau, existem mais 4 graus subsequentes, e concluídos 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de todas as reuniões, palestras internas, externas, todas as atividades da eubiose, as ritualísticas, é muito importante, né? Tudo, pode participar de tudo. E, além disso, além do mais importante do que tudo isso, ela tem a possibilidade de ler as revelações deixadas pelo nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né, à disposição daquele que está trilhando o caminho do projeto Iniciação. Aí está, então, a nossa recomendação, né, isso, inicialmente, e dizemos, então, que o nosso programa consta de 3 partes. Na primeira parte, nós observamos uma série de definições e informações importantes a respeito de assuntos relacionados ao conhecimento inicial das idades. Depois, na segunda parte, estamos falando sobre antropogênese, segunda parte. E na terceira parte, nós abrimos, então, para uma conversa geral com todos os presentes. Então, as pessoas podem dar suas opiniões, fazer perguntas, emitir os seus pareceres e assim por diante, né? Então, aí está. Então, vamos começar aqui com a primeira parte do nosso projeto de iniciação, justamente vendo aqui fatos muito importantes. Nós estávamos aqui examinando, no encontro passado, a respeito da questão dos planos universais, falando sobre os planos universais. Nós sabemos que o que define o plano universal é a frequência vibratória. Mas a gente poderia imaginar planos de outra maneira, mas o que define os planos existentes, todos os planos que existem no universo, né? E principalmente no que se refere ao sistema solar, são os planos evolutivos. E esses planos, então, estão relacionados com esses planos se relacionam com a questão vibratória. Então, cada plano tem uma vibração específica e todos aqueles que estão sintonizados com esses planos vão viver exatamente sintonizados e viver nesses planos específicos de acordo com o seu potencial vibratório, né? Então, já citamos muitos planos, né? Plano Adi, plano Anupadaka, plano astral, plano átmico, plano búdico, são planos e mais planos, né? Plano devacânico, plano etéreo e assim por diante. E nós paramos aí justamente nas considerações do plano etéreo. Agora, nós vamos examinar agora justamente a questão do plano físico, rapidamente, né? É o plano que nós vivemos, né? Justamente é o plano inferior, aquele da matéria mais ou menos densa, também chamado de plano material ou terrestre, que é o plano em que existe o mundo que habitamos, ao qual pertence o nosso corpo carnal. Nós, no encontro passado, nós falamos sobre os planetas. Devemos salientar que o plano físico que nós conhecemos, onde se desenvolve os vegetais, os animais, os seres humanos, etc., só existe no planeta Terra. Esse plano físico característico, né, que contém a nossa biologia como um todo, só existe no sistema solar, só no planeta Terra é possível o desenvolvimento daquilo que nós conhecemos no mundo orgânico, né? Por quê? Porque justamente a Terra está na zona ecológica, está numa zona que não é tão perto do Sol, nem tão longe do Sol. Então, está numa zona ecológica, ou seja, a Terra tem o clima, as condições climáticas necessárias para que se desenvolva aqui haja o desenvolvimento dos seres no campo biológico, né? Por exemplo, é impossível existir plantas e animais e seres humanos em Mercúrio, em Vênus, na verdade, na Lua, a gente sabe, né? É impossível viver atualmente, né? Ou em Saturno, ou Júpiter, é impossível, porque lá, não que não exista vida, veja bem, a vida existe em todos os pontos do universo.
nesses planetas que nós nos referimos, além da Terra, existe vida, mas não vida exatamente no plano no qual nos referimos aqui, que é o plano físico, denso. Não é isso? Então, a Terra, agora, é claro que a Terra, como nós já dissemos logo no início, ela está passando por uma quinta dimensão. Ela está sendo levada evolutivamente para a quinta dimensão. Essa quinta dimensão é caracterizada justamente pelo plano, justamente, o plano mais sutil, né, que tem no plano, que responde ao duplo etérico, ao plano etérico. Né? Nós estamos caminhando para a vivência no plano etérico, que vai caracterizar o planeta Terra na quinta dimensão. Então, a Terra está caminhando para que tudo passe para o plano etérico, quinta dimensão. Então, isso é muito importante, está se sutilizando. Né? E depois, é claro que depois do etérico, vai passar para o mundo astral, a Terra vai ter a sua vida se desenvolvendo no plano astral, depois no plano mental superior, no plano búdico e depois no plano átmico, que é justamente o que corresponde ao Cristo interno. Isso é muito importante. Uma outra informação importante que nós devemos dar com relação à questão do plano, quando nós falamos que a Terra tem um plano denso, não significa que é o plano mais denso do universo. Isso é muito, muito importante, né? Olha que coisa impressionante. Existem planos mais densos do que aquele que nós conhecemos no planeta Terra. Qual é o plano denso da matéria, do planeta Terra? É o sólido, né? É o sólido, os minerais, né? Muita parte mineral, parte sólida, é o mais denso da Terra. Mas existe no universo planos mais densos ainda do que aquele que nós conhecemos como o mundo mineral. Isso. Aliás, a própria ciência, hoje, né, já tem um caminho aberto por esses estudos, né, quando faz a descoberta sobre justamente o buraco negro, né? E justamente toda galáxia, o centro de uma galáxia, de maneira geral, é sempre um buraco negro, onde a densidade da matéria é extremamente elevada, né? Quase tendendo para o infinito, e a gravitação é tão intensa que nem a luz escapa. Por isso que é um buraco negro. Nem a luz consegue escapar desse buraco negro. Tudo se condensa de uma forma extremamente forte, né? Muito mais denso do que aquilo que nós conhecemos como a densidade mineral que existe na Terra. Né? Tanto que, uma vez eu estava lendo vários autores falando sobre a física quântica, né? Então, um dos autores afirmou que num buraco negro a gravitação é tão intensa que a luz não consegue escapar. Não consegue escapar do buraco negro, ela fica retida, por isso que é o buraco negro. E também a luz, que se propaga no espaço, né, através de movimentos ondulatórios, né, ela tende para uma densidade muito grande. Então, ele próprio, no seu entendimento da física quântica, ele até faz alguma observação que realmente é extraordinário. Ele diz assim, que lá no buraco negro existe a possibilidade de existir, por exemplo, a luz no estado líquido. Veja bem, luz no estado líquido. Tão intensa que é justamente a gravitação e a densidade existente nesses planos. Então, de uma visão geral, a questão do plano ela abrange uma enorme quantidade de possibilidades, mais possibilidades, relativamente aos estados de cada plano universal. É claro que, quando nós nos referimos aos planos universais, nós falamos especificamente a respeito dos planos existentes no sistema solar. Helena Petrovna Blavatsky, ela sempre deixou isso bem claro. Então, ela disse, toda vez que nós falamos aqui na doutrina secreta a respeito de universo, nós falamos sobre o sistema solar. O universo da doutrina secreta, da ciência iniciática, da teosofia, o universo falado, referido, refere-se ao sistema solar. E nós sabemos muito pouco a esse respeito, né?
O que nós sabemos? Nós humanos, eu digo, né? Nós humanos sabemos muito pouco a respeito do nosso sistema solar. Existe uma quantidade enorme de conhecimentos que a ciência ainda está correndo atrás para ver se consegue entender. Muito bem? Agora, é claro que o universo, você vê, na nossa galáxia existem, segundo os entendidos, 200 a 300 ou 400 bilhões de estrelas. E se são 100, se são 400 bilhões de estrelas, veja quantos planetas, quantos sistemas solares não existem, né? Além disso, no nosso universo, a ciência também dá uma estimativa da existência de 200, 300, 400 bilhões de galáxias. Aí extrapola mais ainda. Imagine quantas estrelas existem, quantos sistemas solares, é inimaginável. Né? É algo inimaginável, né, para a mente humana imaginar esta coisa extraordinária, imensa, infinita, que é justamente o universo. Isso falando da parte física, né? Mas adiantando que o universo, pela conceituação que nós temos setenária do sistema solar, ela no mínimo tem 7 sistemas, né? 7 níveis, né? Não sabemos exatamente, pode ser que sejam mais níveis, né? Nós desconhecemos. Mas aqui no sistema solar, o compasso evolutivo é setenário, então existem 7 níveis. Tudo evolui através de um compasso setenário, né? Isso é muito importante. Então, isso é a abordagem que nós podemos falar sobre o plano físico, que já é algo interessante, né? Sempre lembrando, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Quando a astronomia, os astrônomos estudam o universo pela astronomia, eles estão estudando o quê? A parte física do universo. Ou seja, na verdade, estão estudando a pele do universo, a parte externa do universo. Mas, por dentro desses universos, interpenetrando uns aos outros, existem planos e mais planos dimensionais. Então, é uma coisa que a ciência não consegue, evidentemente, prever isso, né? Essas dimensões que existem no universo, infinitas, né? A ciência não consegue imaginar isso. Né? Começou agora com justamente Albert Einstein, começou a ideia da quarta dimensão, né? Ele entra com esta ideia da quarta dimensão e falando que energia e matéria são intercambiáveis. Né? A energia pode se transformar em matéria, a matéria se transforma em energia, isso aí relacionado com a velocidade da luz, teoria da relatividade. Então, Einstein abre esse entendimento para aquilo que ele chama de quarta dimensão. Quarta dimensão é uma dimensão acima das 3 que nós conhecemos, né? É o sólido, o líquido e o gasoso, né? As 3 dimensões mais densas, né? Mas existe uma quarta dimensão, conforme Einstein abordou na sua teoria, mas existe a quinta dimensão, sexta dimensão, 7 dimensões e N dimensões que nós nem conseguimos entender pela nossa pequenez no nosso conhecimento humano, né? Tanto na ciência como na parte espiritual. Muito bem. Então, aqui nós temos aqui, sempre lembrando que todos esses planos são planos maiávicos. Quer dizer, eles não têm uma existência real em si. É o plano da ilusão. Isso aí consta da ciência iniciática das idades. Existe o plano imanifestado, que é o eterno, não é isso? Enfim, o eterno. Depois existe o plano manifestado, que dá a existência dos planos universais. Mas tudo que existe nos planos universais cai justamente naquilo que nós entendemos por plano maiávico, ou plano da ilusão. Tudo bem? Isso é muito importante no entendimento, então, dessa visão do universo de uma maneira global. Aí, então, entramos num outro entendimento, que é o plano mental. Vamos dar uma examinada nesse plano mental. É aquele que corresponde à consciência. É isso? Quando atua como pensamento. Plano mental, pensamento. Não é o plano da mente, tal como esta funciona através do cérebro, mas tal como atua em seu próprio mundo, livre de todas as travas da matéria física.
Não é somente o pensamento, aquilo que nós entendemos como derivado da ação cerebral, né? do mundo dos neurônios, etc. Mas vai muito mais do que isso. É o mundo mental, que vai além do plano orgânico. Né? O plano mental segue em ordem ascendente o plano astral. Então, o mental segue em ordem ascendente o plano astral. Então é nessa sequência. O plano físico, interpenetrando o físico, tem o mundo vital, interpenetrando esses dois, o físico e o vital, tem o plano astral, interpenetrando todos esses planos, tem um plano mental. Então, os planos eles não estão colocados numa ordem sequencial, ascendente ou descendente. Estão todos dentro do mesmo contexto, um interpenetrando o outro. Todos os planos coexistem no mesmo espaço, se é que a gente pode chamar de espaço, né? Mas se interpenetrando. Né? Então, o plano mental segue em ordem ascendente ao plano astral. Reflete a mente universal da natureza e é o plano que, em nosso pequeno sistema, corresponde àquele da grande mente do cosmos. Aqui, a ciência iniciática fala do nosso pequeno sistema. O que é um pequeno sistema? O nosso sistema solar, um pequeno sistema. Se a gente comparar o sistema solar com o universo como um todo, é minúsculo, é minúsculo. Né? Então, a mente segue até atingir a grande mente do cosmos. Em suas regiões mais elevadas, existem todas as ideias arquétipos, as ideias arquetipais, as ideias fundamentais, que se encontram atualmente em vias de evolução concretas, enquanto que em suas regiões inferiores, tais ideias se convertem em formas sucessivas, que devem se reproduzir nos mundos astral e físico. Então, aí está. Quer dizer, no mundo mental existem os arquétipos, que provêm do plano superior. Né? Esses arquétipos são projetados no plano astral, depois no plano vital, e, por fim, se projeta. Esses arquétipos dão origem a tudo que existe no plano físico denso do nosso globo. Né? Então, tudo que existe, nada acontece por acaso. Tudo que existe na face da Terra não é consequência da criação de alguém que faz, ou alguém que fez, ou de um sistema próprio que produziu. Não. Isso tudo é derivado da projeção desses arquétipos. Isso tudo vem de cima do alto, da mente cósmica, né, para baixo, evidentemente obedecendo às leis universais, né? A lei cósmica justa e perfeita. Né? Este é o plano. Este plano é o mundo do homem verdadeiro, porque a inteligência é seu atributo mais característico. Então, o homem verdadeiro ele vive na forma mental, evidentemente, porque. E também a parte mental, a parte espiritual, não é um produto da Terra, é um produto arquetipal. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz o seguinte: ensinamento do nosso mestre. A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Repetindo, a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, aquilo, quando a gente chama Espírito de Deus, é a essência universal. Né? A essência universal projeta-se no homem, no ser humano, e daí surge a inteligência. Então, a inteligência não é algo que vem, não surgindo no mundo orgânico, né, por ação do cérebro, dos neurônios, não. Ela é projeção do alto. E é claro que o cérebro, os neurônios, o sistema nervoso serve de veículo. Serve de veículo para a manifestação desses arquétipos. Né? Então, isso é muito importante. As formas do pensamento desempenham um papel importante com as criaturas vivas que atuam no plano mental. Uma das regiões desse plano é o Devakan, um plano superior, né? Que todos devem atingir futuramente, um plano devacânico, né? E justamente um plano de uma superioridade espiritual maior do que nós temos aqui no plano humano. Né?
Então, isso aí é muito importante, o entendimento da visão geral dos planos, incluindo esse plano mental, né? É claro que depois nós temos, na sequência, o plano nirvânico e os planos superiores, até atingir a consciência cósmica universal, infinita. Quer dizer, esses planos se desenvolvem infinitamente, né? Quantos planos no final temos? Não sabemos, não temos ideia. Nós sabemos que no sistema solar existe o processo setenário, né? É tudo de 7 em 7. Tudo se desenvolve num ritmo setenário. Mas no universo nós desconhecemos completamente qual é o sistema que existe em outros mundos, outras galáxias, etc. etc. Isso é impossível para a mente humana imaginar isso tudo. Muito bem. Muito bem. Na sequência aqui do nosso encontro inicial aqui, nós vamos abordar aqui a ideia a respeito de um ser extraordinário que existiu no planeta Terra, que viveu no planeta Terra, chamado Platão. Veja bem, estamos falando de ciência iniciática e vamos falar de um iniciado, né? Platão esteve no Egito, fez a sua iniciação no Egito, isso, e conhecia perfeitamente todas as ideias pertinentes à ciência iniciática do Egito, e realizou um trabalho extraordinário na Grécia, né? Produzindo as suas obras a partir do seu mestre Sócrates. Né? Sócrates nada escreveu, mas foi Platão que pôs no mundo físico, por escrito, as ideias de Sócrates. Né? Platão é um iniciado nos mistérios e o mais eminente filósofo grego, cujos escritos são conhecidos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não há lugar onde qualquer escola, qualquer universidade, quando se fala em Platão, é um dos temas a ser desenvolvido nos estudos, nas escolas, né? Acadêmicas, no mundo inteiro. Né? Foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Veja só que importante, né? Sócrates foi o mestre de Platão, e Platão foi o mestre de Aristóteles. E Aristóteles, evidentemente, é a base que nós temos da ciência. A ciência surge justamente dessa visão científica do pensamento aristotélico, né? Que é uma coisa importante. O Platão viveu no século IV antes de nossa era. Desde pequeno, dedicou-se às belas artes, à geometria, e nele os cálculos matemáticos uniram-se ao entusiasmo pelo belo. As lições de Sócrates despertaram sua vocação filosófica. Desde pequeno, ele esteve em contato com Sócrates, foi seu discípulo. Então, foi Sócrates que lhe deu esse impulso, essa oportunidade de fazer esse trabalho maravilhoso. Né? Com a morte do seu mestre, Sócrates foi para a escola de Euclides, em Megara. Visitou os filósofos da Magna Grécia, os sacerdotes do Egito, e mais tarde fundou em Atenas uma escola. Uma escola, centro luminoso, cujo resplendor atingiu grande distância. Então, ele tinha justamente uma escola em Atenas, né? Então, e na sua escola em Atenas, os historiadores dizem, né, que existia um escrito na porta, na entrada da sua escola. Esse escrito estava escrito assim: quem não souber matemática, não entre. Então, era necessário que o indivíduo tivesse uma base matemática para entrar na escola de Platão e lá desenvolver o seu processo do conhecimento iniciático. Então, isso aí, os historiadores falam a esse respeito. Então, ele fundou uma escola, como dissemos, né? Academia, né? Academia, cujo centro, o resplendor atingiu grande distância pelo mundo inteiro. Né? Considera Deus como causa e substância, Platão. Deus é causa e substância para Platão, como logos ou verbo, que contém as ideias eternas, tipos de todas as coisas. Platão admite que as ideias são inatas na alma humana. Veja bem, é claro que as ideias não provêm da alma humana.
as ideias provêm justamente de cima, do Pai, não é isso? Do Criador. Não é isso? Assim como o nosso mestre falou, o espírito, a inteligência humana é a projeção do espírito de Deus no homem. Então, as ideias provêm de cima, das hierarquias superiores e do Criador, do Logos. Né? Demonstra que a alma é a origem divina e participa da substância divina, que é imortal. Platão diz, a alma é imortal, que recebe o prêmio ou castigo que merece por seu proceder. E sustenta, além disso, que sai repetidas vezes desta vida para ela voltar outras tantas vezes. Então, Platão era justamente, exercia essa função de disseminar a ideia da reencarnação. Ele já falava, né? Que a alma, ela não existe uma vez só, existe muitas vezes. E que ela responde por seus atos. Então, de maneira bastante clara, ele estava se referindo à questão do karma, né? Então, todo indivíduo, através dos seus atos, ele gera um karma e tem que responder perante a divindade, tem que responder por seus atos. A moral de Platão distingue-se por sua grande pureza. Aliás, sempre foi os ensinamentos de Platão e Aristóteles provindos justamente de Sócrates, né? Que a grande função do Estado é justamente desenvolver a pureza, a ética. Isso é muito importante. Para eles, é muito importante esse conhecimento. A grande função do Estado, o Estado como órgão, né, de organização da comunidade, a grande função não é fazer coisas gigantescas, de obras, isso que lá, não é essa a função. A grande função é difundir a ética, a pureza, bater nisso. Aliás, isso faz parte já de uma abordagem daquilo que se chama, no futuro, sinarquia, ou seja, o início de uma nova civilização. A sinarquia prevê um Estado dirigente caracterizado pela pureza, pela ética, pelos princípios divinos. Isso é muito importante, essa questão toda. Né? Ele escreveu numerosas obras, Platão, né? Entre as quais Timeu e Fédon, ou a imortalidade da alma, Fedro, o banquete, Geórgias, Elfron, Pitágoras, as leis, a república, importante tratado sobre política, cujas regras tenta-se algumas vezes colocar em prática. Morreu no ano de 348 a.C. Já ele propagava as ideias daquilo que na ciência iniciática chama-se de sinarquia. Né? Na República de Platão, ele já deu a entender esse processo de organização. Ele não dava esse nome de sinarquia, né? Mas ele chamava da República, chamou-se a República de Platão. Né? E, além disso, ele também deu ideia da existência de Atlântida, né? Atlântida, né? Justamente, ele dá a ideia da existência da última cidade que existiu em Atlântida, que depois ficou sob as águas, que é Poseidones. Ele dá, inclusive, a estrutura de Poseidones. Né? Existem 2 livros específicos dele, né? Em que ele dá justamente a estrutura de Poseidones, de Atlântida e assim por diante. Né? Então, a ciência iniciática não... A ciência como um todo não aceita Atlântida como uma ideia científica, né? Considera que é apenas imaginação. Mas, em qualquer universidade onde se estuda Platão, inevitavelmente tem que se estudar Poseidones, as ideias que ele deu a respeito da existência dessa cidade, a última cidade Atlântida, né? Poseidones. Muito bem. Então, a gente vê aí a grandeza dos ensinamentos desse ser, né? Desse ser chamado Platão. Platão. Muito bem. Agora vamos ver aqui um outro termo. Vamos ver um termo aqui, dentro do nosso estudo inicial, um termo chamado pleroma. Vamos ver, então. Pleroma. Vamos ver exatamente o que significa isto. Pleroma. Muito bem.
que, vamos lá, pleroma, em grego, deriva de um termo grego que significa plenitude. É um termo gnóstico, da ciência gnóstica, né? Adotado para significar o mundo divino ou alma universal. É o pleroma. O espaço desenvolvido e dividido em uma série de níveis de evolução. A mansão dos deuses invisíveis, pleroma. Tem 3 graus, o pleroma. É o veículo da luz e receptáculo de todas as formas, uma força difundida em todo o universo, com seus efeitos diretos e indiretos, que os escolásticos latinos conseguiram transformar em Satã em suas obras. Então, aí está, então, isso aí é uma referência, isso que eu falei é uma referência tirada da Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Segundo os primitivos padres da Igreja Católica, né, o pleroma era a mansão das hostes de anjos caídos. Segundo a ideia, isso é a ideia da Igreja. Né? O pleroma era a mansão das hostes dos anjos caídos. O pleroma é um só, não muitos. E seus estados de existência são os graus de autodesenvolvimento da mente universal, a partir da única e distinta causa que está por detrás da mesma. Então, veja bem, o pleroma é um só, segundo a ciência inicial das idades. Mas existem os planos universais. E esses planos universais são, evidente, derivados da mente cósmica, né? Derivados da mente cósmica. E os padres da igreja relacionavam o pleroma com a mansão dos anjos caídos. Os anjos caídos. Anjos caídos é citado na Bíblia, né? Citado na Bíblia por Moisés, né? Que no início os anjos caíram em direção da terra e vieram viver com a humanidade, né? Então, isso aí, nós podemos dizer que esses anjos caídos são consciências superiores, que naquela época, justamente coincidente com a metade da evolução da terceira raça mãe, né, lemuriana, esses anjos caídos vieram justamente para propiciar o início do desenvolvimento da tríade superior no ser humano. Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. É justamente nesse ponto que nós ressaltamos sempre que no estudo, no desenvolvimento do projeto de iniciação, é muito importante para aquele que está nesse caminho desenvolver a possibilidade em si de entender o mecanismo, de entender como o universo funciona. É muito difícil a gente entender tudo. É impossível entender tudo. Somente um ser superior pode ter um conhecimento, não de entender tudo, mas está bem adiante do nosso entendimento humano. Aqueles seres superiores, as hostes superiores, os planos superiores. Mas nós podemos ter essa possibilidade, esse ponto inicial, de entender como as coisas funcionam. Isso é básico na ciência inicial das idades. Como as coisas funcionam? A existência de um mundo imanifestado, esse mundo imanifestado produz um mundo manifestado, maiávico, ilusório, e aqui que está se desenvolvendo o nosso processo iniciático. Nosso processo, não só nosso, mas do mineral, do vegetal, do animal, do humano, super-humano, e assim por diante. Então, é muito importante entender esse funcionamento. Como o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele deixava bem claro nos seus ensinamentos. Nada acontece por acaso. O acaso não existe. O acaso não existe, né? Tudo se transforma, né? Tudo vai se transformando, né? E o acaso não existe. Tudo que existe manifestado no plano terrestre é produto de arquétipos superiores, né? É proveniente da mente universal. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Por isso que nós sugerimos que, no início, eu devo dizer que as pessoas, quando começam no processo do projeto de iniciação, elas sentem uma grande dificuldade porque os nomes são muito difíceis, né? São vindos da Índia, do sânscrito, né?
São nomes, às vezes, difíceis. É difícil de guardar todos os nomes na cabeça, né? Porque é uma quantidade enorme de nomes. As definições a respeito disso que a que esses nomes se referem são muito difíceis de serem entendidos. Então, como eu disse, a pessoa, no início do seu projeto de iniciação, ela sente uma perturbação muito grande por estar diante de assuntos que ela não consegue abarcar, não consegue entender. Mas isso não é motivo para desistência, não. O caminho é esse, entender inicialmente como as coisas funcionam, entender a estrutura do universo. É isso. O nosso mestre afirma, o nosso mestre, professor Henrique Jackson, ele diz assim, ele nos ensinou o seguinte, o universo é extremamente simples. Olha só o que ele falava, o universo é extremamente simples. Eu, quando tive esse conhecimento do nosso mestre, eu disse assim, puxa vida, mas se o universo é extremamente simples, por que eu não entendo nada? Como ser humano, eu pensei assim, né? Se o universo é extremamente simples, por que eu não entendo essas coisas? Tem coisas que eu tento entender e não entendo. É justamente isso, não é verdade? O ser humano não entende essa simplicidade porque ele vive dentro do seu contexto da personalidade. Então, ele pensa, repensa, e o pensamento dele, da personalidade, às vezes enrola muito, complica muitas coisas. Não? Complica muitas coisas e isso aí traz uma enorme dificuldade para o entendimento superior. Mas é claro que à medida que o processo de desenvolvimento iniciático vai acontecendo na pessoa, o seu plano vibracional vai se elevando, ele vai começando a entender a raiz de tudo isso, né? O sentido de tudo isso. Mas isso tudo que a pessoa vai aprendendo vai se encaixando justamente naquele plano geral de como as coisas funcionam. Isso não muda. Como as coisas funcionam, não muda, permanece, porque é assim que funciona. Então, o conhecimento vai se encaixando nesse contexto geral. Isso aí é uma informação que nós trazemos para aqueles que estão no início da iniciação, para não se perturbarem com relação à dificuldade referente aos nomes, às referências, ao entendimento e assim por diante. Né? Então, uma fonte, é uma base iniciática bastante interessante. Entender como as coisas funcionam. Muito bem. Como nós falamos sobre Platão, nós vamos falar de um outro ser também de enorme importância no mundo da ciência iniciática, chamado Plotino. Plotino. Isso. O maior e mais eminente de todos os neoplatônicos, depois de Amônio Sacas, fundador neoplatônica, foi fundada por Amônio Sacas. E Plotino foi o mais eminente de todos os neoplatônicos, né? Na antiga Grécia. Era o mais entusiasta dos filaleteus, ou amantes da verdade. Filaleteus, ou amantes da verdade, cujo objetivo era fundar uma religião baseada num sistema de abstração intelectual, que é verdadeira teosofia, ou em toda a essência do neoplatonismo. Se acreditávamos em Porfírio, Plotino jamais revelou o local do seu nascimento, nem sua filiação, seu país natal, nem sua linhagem. Plotino nunca falou a esse respeito. Onde nasceu, a sua descendência, a sua ascendência, assim por diante. Até os 28 anos, não encontrou um mestre ou uma doutrina que o satisfizesse ou preenchesse as suas aspirações. Ele ficou procurando um mestre no início. Procurava, mas não encontrava, né? Até os 28 anos. Então, acertou ao ouvir Amônio Sacas. Pronto. No momento que ele ouviu Amônio Sacas, que foi o fundador do neoplatonismo, desde aquele dia continuou a frequentar a sua escola. Ele encontrou seu caminho. É sempre assim, né? A consciência segue um caminho, mas quem indica e mostra o caminho é a lei cósmica. E não é só com o Plotino que aconteceu isso, acontece com todos nós, acontece isso. A lei, quando a gente busca, a lei nos oferece o caminho. É como Jesus falou, né? Jesus nos deixou o seguinte ensinamento: batei e abre-ser-vos-á. Jesus deixou isso, né?
Como é que a pessoa pode atingir o conhecimento superior? Tem que bater na porta. Se não bater na porta, a porta não se abre. A gente pode, se tem uma porta e alguém está do outro lado da porta, como é que a gente quer que a porta se abra? Tem que bater na porta. Agora, quem está lá dentro vai abrir a porta e a pessoa entra no recinto, né? Então, por isso que Jesus, de maneira bem simples, olha só, como o nosso mestre falou, né? O universo é extremamente simples. Olha a simplicidade de Jesus ao falar, né? Batei e abster-vos-á. Bata na porta e a lei cósmica universal vai abrir essa porta para o seu entendimento. Né? Então, ele acertou ao ouvir a Mônio Sacas, né? O Plotino, né? E desde aquele dia continuou a frequentar a sua escola. Aos 39 anos, acompanhou o imperador Giordano, a Pérsia e a Índia. O momento dele, né? De chegar na Índia, olha que coisa interessante. Isso com o objetivo de aprender a filosofia destes países. E lá, aí, então, acompanhando o imperador Giordano, ele foi à Pérsia e à Índia. E lá entrou em contato com todos aqueles conhecimentos inacreditáveis da antiga Índia, da antiga Pérsia e assim por diante. Morreu aos 66 anos, depois de escrever 54 livros sobre filosofia. Disse que era tão púdico que se ruborizava ao pensar que tinha corpo. Uma questão dele, né? Questão pessoal dele. Alcançou o Samadhi. O Samadhi, que é o supremo êxtase ou união com Deus, o ego divino, várias vezes durante a sua vida. Assim diz a ciência iniciática. Ele atingiu o Samadhi, ou a sua consciência superior, várias vezes em sua vida. Como diz um dos seus biógrafos, levava a tal ponto o seu desprezo por seus órgãos corporais que se negou a usar um remédio, achando que era indigno de um homem empregar meios deste tipo. É claro que é uma forma dele pensar. É o livre-arbítrio. Ele pensava desse jeito. Só que nós não vamos pensar desse meio, por esse caminho, né? É claro que a pessoa, se a medicina e o médico indicam um medicamento, a pessoa deve tomar o medicamento. Porque a ciência trabalha para isso, né? Mas tudo sob controle médico, para ver todas as reações colaterais, tudo, né? Sob acompanhamento médico, né? Lemos também que, quando morreu um dragão ou serpente que estava em seu leito, escapou por um buraco da parede e desapareceu. Isso é uma história, uma lenda, né? O que é um fato significativo para o estudante de simbolismo. Ele encontrou um dragão na sua própria cama e depois ele fugiu por um buraco na parede, né? É um simbolismo que cada um deve entender à sua maneira para verificar esse rompimento que Plotino teve com a realidade, ou a realidade não, a ilusão do nosso mundo objetivo. Né? Plotino ensinou uma doutrina idêntica à dos vedantinos, isto é, a de que o espírito-alma, que emana do princípio único teífico, a ele se reunia depois da sua peregrinação. Expressou claramente essa ideia ao morrer, pronunciando as seguintes palavras: vou levar o que há de divino em nós e o que há de divino no universo. Acreditava também na reencarnação. Plotino acreditava na reencarnação. E, embora no início rechaçasse a teologia, acabou por admiti-la plenamente. Foi um homem universalmente respeitado e estimado, cuja instrução e integridade eram enormes. Clemente de Alexandria o elogia muito, o grande Clemente de Alexandria. E vários padres da igreja eram secretamente seus discípulos. Secretamente, vários padres da igreja se tornaram seus discípulos. Né? Suas obras foram recompiladas por seu discípulo Porfírio, que as distribuiu em 6 partes chamadas Eneadas. 6 partes chamadas Eneadas, porque cada uma constava de 9 livros. Por isso que o nome de Eneadas. Então, essa história que nós temos a respeito de Plotino, que é uma história... A gente vê também aqui como tem tanta história interessante, né, a respeito desses grandes mestres. E nós devemos olhar a história desses mestres e seguir o caminho deles, né? Seguir o caminho deles nas suas orientações. Muito bem.
Vamos agora ver um pouquinho, na segunda parte, a respeito justamente da antropogênese, né? Vamos falar um pouco agora mais, caminhar um pouco mais no sentido da antropogênese. Antropogênese, né? Muito bem. Aqui, vamos nos localizar aqui. Muito bem. Sabemos que, vamos ver aqui, as doutrinas das seitas gnósticas foram fundadas, cada uma delas, por um iniciado, como nós falamos, né? Falando sobre Plotino, sobre Platão, né? E estavam baseadas no conhecimento correto do simbolismo de todas as nações. Jeová foi chamado pelos gnósticos o criador dos opiomorfos, e uno com ele a serpente do mal. Os anjos caídos são, nos sistemas antigos, protótipos alegóricos dos homens caídos, e esotericamente esses homens mesmos. Pela ciência iniciática, na verdade, os anjos caídos correspondem às hostes luciferinas. Lúcifer desce. Lúcifer não é somente um ser, mas um conjunto, uma hoste de seres que vieram para a Terra justamente para iniciar o desenvolvimento, a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. Né? Isso é muito importante. Né? Há uma tradição no Irã de que antes da criação de Adão, viveram na Terra duas raças de homens, os Dev, chamados Devis, que reinaram 7.000 anos, e os Pérez, que só reinaram 2.000 anos, existindo, todavia, os primeiros. Então, devemos dizer que os Devis, segundo essa mitologia antiga, né? Os Devis eram gigantes fortes e malvados. Os Pérez, menores em estatura, eram os mais sábios e bondosos. Aí reconhecemos os gigantes atlantes e os ários. A simbologia nos dá referência justamente aos gigantes atlantes. Os atlantes eram altíssimos, né? 2,5 metros, 3 metros de altura. E os ários, que eram de menor estatura. Né? Jian, ou Ginana, sabedoria, conforme a sabedoria oculta, foi rei dos Pérez. Jian Ben Jian tinha reinado 2.000 anos quando Iblis, o demônio, derrotou os Pérez e arrojou-os ao outro extremo do mundo. Nem o escudo mágico de Jian pôde vencer Iblis, agente do karma. Veja bem, é tudo justamente histórias antigas, que no contexto iniciático deve ser lido, meditado e tirarmos as nossas próprias conclusões. Né? Contam eles com 10 reis em sua última metrópole, chamada Canaã, e dizem que o 10º dele rei foi Caimorate, idêntico ao Adão hebreu. Na cronologia iniciática, 9.000 anos equivale a 900.000 anos. Na cronologia iniciática, 9.000 anos equivale a 900.000 anos, segundo os estudiosos e esses escritos antigos. Né? Os egípcios tinham seus anais completos por causa do seu isolamento, pois, estando cercados pelos mares e pelo deserto, não foram inquietados por outras nações, até uns quantos milênios antes da nossa era. Então, os egípcios foram realmente seres que foram veículos da consciência, inicialmente da Lemúria, seres vindos da Lemúria, que povoaram inicialmente o Egito, seres que fugiram da catástrofe lemuriana, e depois, mais tarde, foram repovoados, né, por seres vindos de Atlântida. Então, por isso que se diz que o Egito é uma civilização de origem Lemure-Atlante. Né? A tradição persa fala das montanhas do Cafa, ou Cáucaso, que contém uma galeria construída pelos gigantes Arjak, onde se guardam estátuas dos homens antigos em todas as suas formas. São chamadas Sulimanes, ou Salomões, ou sábios reis do Oriente, e contam 72 reis desse nome, 3 dos quais reinaram 1.000 anos cada um. Siameque, o filho querido de Caimurate Adão, foi seu primeiro rei. Foi assassinado por seu gigantesco irmão. Seu pai conservava um fogo perpétuo na tumba que continha suas cinzas. Daí a origem do culto ao fogo entre os persas. Depois veio Rushenk, o prudente e sábio, que escreveu a obra Sabedoria Eterna. Este rei montava um cavalo de 12 patas, nascido por amor de um crocodilo, um hipopótamo, o chamado Dodecápodo.
A gente sabe que o fogo tem uma importância muito grande justamente no processo iniciático. Inicialmente, o ser humano não conhecia como produzir o fogo, né? Então, uma grande descoberta dos seres humanos foi justamente a descoberta de como produzir o fogo. Os historiadores, eu já li historiadores, isso evidentemente não há uma prova, nunca achei uma prova concreta a esse respeito, mas é a imaginação dos historiadores, mas que tem uma certa lógica. Eles dizem que antigamente, como os povos não sabiam fazer o fogo, eles roubavam o fogo. Quando uma tribo tinha um fogo aceso, eles invadiam a tribo para roubar o fogo, porque eles não sabiam produzir o fogo. Depois, com o tempo, eles foram descobrindo como produzir o fogo através do atrito entre pedras, né? O atrito em pedra produzia faíscas, e essas faíscas, então, incandesciam ervas secas, né? Colocadas em determinado local, então aí aprenderam como fazer o fogo. Isso foi uma grande descoberta da humanidade, né? Rushenk foi o construtor das cidades de luz, Babilônia e Chapã, o que não é verdade, pois surgiram cidades depois. Ou sob os fundamentos das cidades antiquíssimas se construíram as cidades mencionadas. O Dodecápodo foi encontrado na ilha seca ou novo continente, e foi preciso muita força e astúcia para apoderar-se do maravilhoso animal. Também mitologia, né? Logo que Rushenk o montou, derrotou toda a classe de inimigos. Nenhum gigante podia enfrentar o seu tremendo poder. Este rei foi morto por uma pedra que os gigantes fizeram rolar das montanhas do Damayende. Tamurat é o terceiro rei da Pérsia, o São Jorge do Irã, o cavaleiro que sempre venceu o dragão e o matou. Aí vem a lenda, né, justamente do o São Jorge, né? O São Jorge que permanece hoje na nossa ideia católica, né? O São Jorge matando o dragão, né? O dragão, né? Tamurat, ou Taimuraz, tinha a sua montaria muito mais rara e rápida, uma ave chamada Simorgue Anki. Um maravilhoso pássaro, em verdade inteligente, poliglota e até religioso, é a fênix persa. Fênix persa. Existia fênix lá no Egito, mas existia uma fênix persa, na Pérsia. Essa ave dizia ter visto o princípio e o fim de 12 ciclos de 7.000 anos cada um, os quais, multiplicados esotericamente, nos darão de novo 840.000 anos. Simorgue nasceu com o último dilúvio dos Predamitas, diz o romance de Simorgue e o Bom Califa. Aí está, então, Talmuraz põe em liberdade a boa perimergiana, a quem Demirushi trazia prisioneiro. Veja a quantidade de mitos que existem, né, para ser estudada. É claro que a pessoa não deve se impressionar com essa quantidade de nomes e mitos, mas sim deve procurar nos textos específicos, nas explicações dadas pelos mestres, né, o significado real dessa mitologia, né? Mergiana presume-se que é a mesma Morgana, irmã do rei Arthur. Irmã do rei Arthur. Então, aí está algo muito importante a respeito dessa mitologia, né, que faz parte do conhecimento da antropogênese. A antropogênese toda ela é cercada justamente por essa enorme quantidade, né, de histórias fantásticas, né, da antiguidade. Mas isso tudo não deve assustar as pessoas que estão no caminho da iniciação. Isso faz parte do conhecimento. O nosso mestre, inclusive, nos ensina que o caminho da iniciação, no início, ela é simbólica. O início da iniciação, o princípio inicial da iniciação é simbólico. Então, nós temos que nos ater aos símbolos. Porque os símbolos, na verdade, são a maneira que os mestres utilizam para trazer a verdade arquetipal para a paz da Terra. Não há possibilidade de falar exatamente o que se ocorre no mundo arquetipal, porque não temos palavras suficientes, adequadas para isso. Mas os símbolos servem justamente para trazer essas ideias, e essas ideias entram na nossa cabeça e nos possibilitam, nos induzem a tirar as conclusões adequadas para o conhecimento
posterior, né? Então, isso é muito importante, essa questão do entendimento de como as coisas funcionam e entender também o sentido da mitologia. A mitologia não deve ser entendida na raiz da letra, né? Na letra que mata, né? Ela deve ser entendida justamente entendendo o significado que existe por trás de toda essa mitologia. Então, isso aí é o que nós temos que falar mais um pouquinho sobre a antropogênese, e vamos aqui, nosso irmão Carlos Nascimento, vamos abrir a palavra para os nossos irmãos, para falarmos a respeito desse assunto grandioso, né? Que é todo esse conhecimento da iniciação. Cada dia, cada programa, o senhor traz uma surpresa muito interessante para a gente, né, professor? E esse assunto de mitologia é muito interessante, e cada povo tem a sua mitologia. Inclusive, para mim, no meu olhar, a própria Bíblia, a história dos Hebreus, né, o Antigo Testamento, é muito mitológica, né, professor? Então, a Bíblia está viva até hoje por causa das duas grandes correntes religiosas, a hebraica e depois a Cristo, né, na continuidade, o cristianismo. Então, mas são várias mitologias que se encontram. E no começo o senhor falou também sobre a mitologia, sobre a Grécia, a mitologia grega, também sobre Platão, né, e Sócrates. Como eles trouxeram à luz da humanidade tanto conhecimento, né, professor? Inclusive uma noção do que seria um regime político quase perfeito, né, a sinarquia, e até hoje a humanidade está patinando, né, professor? É muita informação e a gente não percebe, né? Até hoje a gente não percebe quanta coisa boa a gente já poderia estar vivenciando. Nós temos que considerar também, na questão da mitologia, como o irmão Carlos falou, né? Cada raça, cada conjunto racial, cada civilização tem a sua mitologia, né? Mas nós devemos entender que, no fundo, a mitologia toda elas se encontram no mundo arquetival, se encontram e formam um único conjunto. A mitologia, na verdade, ela é uma forma de expressão, vamos dizer assim, temporal, né? Ou momentânea. Isso é uma forma de expressão que o mestre usa para trazer aquele conhecimento superior de forma mitológica, né? Mas, no fundo, é uma coisa só. Na verdade, se nós observarmos a mitologia nórdica, a mitologia da Índia, a mitologia do Egito, ou dos povos das Américas, né? Compará-lo com os conhecimentos da ciência iniciática dada pelos Atlantes, etc., a gente vê que tudo se encaixa no mesmo quadro. No mesmo quadro. É claro que cada momento tem uma tônica. Isso que eu queria falar. Cada momento da evolução da humanidade tem uma tônica. Então, Jesus, o Cristo, ele usou muita mitologia. A mitologia de Jesus era justamente as parábolas, né? Como é que ele, quando queria falar sobre algo muito difícil, ele citava uma parábola, uma historinha, que é uma historinha para crianças, né? Mas a pessoa guarda muito bem aquilo, né? Mas tudo isso se resume numa coisa só. Isso é muito importante. Tudo é uma coisa só. É a prevalência da unidade cósmica. Essa unidade ela vai baixando através de seus arquétipos e vai se difundindo nas diversas civilizações, nas diversas épocas, em vários tipos de manifestações mitológicas, mas se nós analisarmos, a gente vê que constitui uma unidade. Não só unidade, também a gente vê os 7 princípios herméticos, né? Uma suposição, outra observação. Os 7 princípios herméticos, eles funcionam isoladamente? Não. Os 7 princípios funcionam ao mesmo tempo. Não existe um princípio, segundo princípio, terceiro, não. É uma coisa só, né? Tudo funciona ao mesmo tempo, né? As 7 leis herméticas funcionam concomitantemente. Da mesma maneira que os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Outro dia mesmo uma pessoa que não segue assim, ela não segue o caminho iniciático, mas ela estava comentando comigo. Ela é muito religiosa, muito espiritualizada. Então ela falou para mim: olha, Walter, eu acho que quem não respeita uma das leis, dos mandamentos, desrespeita todas as outras. Ela falou isso para mim, eu disse: que fantástico, mas é isso mesmo, é isso mesmo. São 10 mandamentos.
Então, se a pessoa desrespeitar um mandamento, na verdade ela está desrespeitando os 10, porque os 10 mandamentos se encaixam, fazem parte do mesmo contexto. Fazem parte do mesmo contexto. Na nossa maneira de pensar, a gente divide as coisas, né? A nossa maneira de pensar, não, os mestres fazem isso, né? Porque era impossível Moisés trazer os 10 mandamentos, uma tábua da lei, numa ideia única. É impossível. Ele tinha que dividir em 10 partes para se tornar entendível pela humanidade. Então, isso é muito importante entender como as coisas funcionam. É sempre a nossa visão, as coisas ficam divididas, mas no fundo tudo corresponde à unidade. Deus não se divide, é tudo unitário. Isso é muito importante. Aí bate com aquilo que o nosso irmão Carlos Nascimento fala, né? A respeito das várias mitologias, mas que todas elas se conectam, né? Muito bom, professor. Tem duas perguntas aqui. A primeira é do Eduardo Nunes, nosso dirigente aqui do canal Conexão 3005. Ele diz o seguinte: professor Walter, excelentes temas. Em sua opinião, a queda dos anjos foi uma ação necessária para o rápido desenvolvimento do ser humano? Veja bem, a explicação é a seguinte: não existia outro caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. Veja bem, era necessário, na Lemúria, iniciar o desenvolvimento da tríade superior no ser humano. Agora, a tríade superior ela não vem do mundo físico denso. Ela vem, é um arquétipo. A tríade superior é um processo arquetipal, que ele é estimulada, né, no ser humano, e nós temos a nossa missão é desenvolver essa tríade. Agora, como é que podemos trazer essa tríade para o mundo humano? Foi simples. Simples de maneira a falar, né? De maneira bastante sintética. Né? Os anjos caídos tinham a tríade, ou têm a tríade. Especificamente, no momento eles tinham a tríade. Então, qual foi o processo? Necessário. Eles vieram e encarnaram-se em corpos humanos. Veja bem, os anjos caídos vieram e se reencarnaram em corpos humanos, ou seja, Lúcifer ou as hostes luciferinas vieram viver em corpos humanos. Tanto que na própria Bíblia, né, Moisés, ele diz que fala na queda dos anjos, né, e ele fala também uma coisa interessante, que os anjos apaixonaram-se pelas mulheres terrenas e com elas produziram novos seres. Isso aí não, veja bem, isso aí não, uma linguagem simbólica, né? Qual é o simbolismo disso? Os anjos vieram, encarnaram-se na Terra, isso, trouxeram a tríade superior, depois eles, pelo processo genético, né? Por isso que na Lemúria foi desenvolvido o processo sexualizado, né? Justamente para produzir essa introdução dessa genética no ser humano, né? Então, os seres trouxeram essa genética da tríade superior e foi difundido pela humanidade. Então, a partir daquele momento, é por isso que na Lemúria se desenvolveu a mente e a sexualidade. Porque é através da sexualidade que há uma repetição, a expansão daquele protótipo, daquele arquétipo que vem do universo, né? A genético para o mundo físico denso. Então, veja bem, é uma ação necessária para o desenvolvimento do ser humano, porque não há outro caminho. Como é que o ser humano se desenvolve? Se desenvolve através da vinda de arquétipos que produzem no ser humano as condições ideais para essa expansão da consciência. Agora, é claro que, veja bem, vamos deixar bem claro, os anjos caídos trouxeram a tríade em potencial, não trouxeram ela pronta, trouxeram a potencialidade da tríade. É isso? E nós, até hoje, nós estamos desenvolvendo essa potencialidade e não conseguimos hoje, como humanidade, ainda não conseguimos desenvolver isso. Tanto que, veja bem, coisa importante, a maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Repetindo, a maioria da humanidade ainda não exerce o livre-arbítrio. Ou seja, tomando as suas próprias decisões. É incrível a gente falar isso, né? Normalmente as pessoas falam assim, eu faço aquilo que eu quero. Não é bem assim.
não é fazer o que quer. Ela tem que fazer aquilo que compete ela fazer no cenário universal, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. E, para isso, é necessário existir o livre-arbítrio. Isso a humanidade não conseguiu ainda. Tanto que nós já dissemos várias vezes que a humanidade não entende ainda essa relação entre bem e mal. É isso? O bem e o mal. É muito difícil um ser humano entender isso. É muito difícil. Tanto é a questão da polaridade, o entendimento da polaridade. Por isso que o nosso mestre, o professor Nelígia Souza, um dos seus grandes ensinamentos, um dos últimos ensinamentos que ele deixou, foi esse, né? Entender a polaridade é importantíssimo para aquele que está na iniciação. Por quê? Ele disse, porque quem entende a polaridade entende tudo. Mas para entender a polaridade é necessário desenvolver plenamente a tríade superior. Ou seja, tornar-se um ser crístico, desenvolver o seu Cristo interno, tornar-se o quê? Um adepto. Somente um adepto consegue entender justamente a polaridade. Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. Um ser humano a caminho desse objetivo. Então, para o nosso irmão Eduardo, segundo a minha opinião, por tudo aquilo que a gente pode estudar, né, a queda dos anjos foi uma ação necessária para quê? Trazer esse arquétipo da tríade para o mundo humano, para o surgimento do ser humano. Né? Por isso que o nosso mestre, por mais incrível que pareça, para a religião, né? O nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, ele diz o seguinte: quem criou a humanidade foi Lúcifer. Olha só o que ele falou. Ele deixou isso escrito. Quem criou a humanidade foi Lúcifer. Por quê? Foi ele que trouxe a tríade superior, que, em contato com o quaternário, formou a possibilidade de ter o setenário, que constitui justamente a estrutura espiritual do ser humano. Muito bom, professor. Tem uma outra pergunta aqui do Décio Oliveira, professor Walter. Existe algum livro em que pudéssemos conhecer os processos reencarnatórios dos povos como a civilização Atlante? Não, existe. Veja bem, olha, é claro que existem muitos livros que falam a respeito desse assunto, né? Mas é muito importante, eu acho, para o nosso irmão Décio, eu vou te falar uma coisa muito importante. É muito importante a pessoa entrar em contato com livros que sigam a ciência iniciática das idades. Porque tem muita imaginação, muitos livros que, evidentemente, encaixam muita imaginação, muitas hipóteses ou hipóteses, né, a respeito dos Atlantes, etc., né? Inclusive fazendo uma relação com alienígenas, e aí inventam histórias extraordinárias que não cabem dentro da ciência inicial das idades. O importante, né, para o nosso irmão Décio, é procurar livro. Alguns livros que façam parte da ciência iniciática das idades. Então, aí é questão de pesquisa, né? Ciência iniciática das idades. Blavatsky, todos aqueles colaboradores dela, aí a pessoa precisa tomar cuidado na hora de escolher a literatura. É isso. O importante é tomar cuidado na hora de escolher a literatura. A literatura tem que ser especificamente ligada aos conhecimentos do Antigo Egito, da Atlântida, ao conhecimento da antiga Índia e do Tibete, né? Mas que tenham relação íntima e profunda com a ciência iniciática das idades. Então, a resposta que eu falo para o irmão Décio é isso. Existe algum livro? Existem muitos livros que falam sobre esse problema que ele fala do reencarnatório da civilização atlântica. Mas é necessário escolher justamente livros que tenham... por exemplo, a doutrina secreta é extraordinária, Blavatsky, né? Ela trouxe esse conhecimento lá do Tibete, né? Pode falar mais alguma coisa? Veio dos mundos internos, né? A ciência, a doutrina secreta, em grande parte, foi trazida dos mundos internos do Tibete, né? Então, ali o conhecimento é perfeito, né? Então, está esse aí que eu... Então, deve-se tomar muito cuidado na hora de escolher a literatura para ser estudada. É o que eu posso falar para o nosso irmão Décio.
Muito bom, professor. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Guazelli. O buraco negro é a antítese do Big Bang? Antítese. 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 Veja bem, Antítese. o buraco negro, veja bem, olha, eu vou dizer o seguinte, olha, Fred Hoyle foi quem imaginou, né, o grande astrônomo Fred Hoyle, na década de 30, início de 40, me fale agora exatamente a data específica, né? 38, 37, por aí, 1938, 17, mais ou menos isso, depois a gente pode verificar isso. Ele entrou com essa ideia do Big Bang, né? E a comunidade científica, como brincadeira, deram o nome de buraco negro. Isso foi uma piada. Na verdade, esse nome buraco negro é um nome dado de maneira jocosa, né? Para brincar com esta ideia do Fred Hoyle a respeito do, do Big Bang. Na verdade, o Big Bang é um nome dado genericamente. O buraco negro é um nome genérico, popular, dado ao Big Bang. Né? Big Bang quer dizer a explosão, a grande explosão inicial. Então, Hoyle diz que houve, na ideia dele, houve uma grande explosão inicial, né, isso, e com a formação do universo, e a ciência seguiu esse caminho e tem indícios bastante importantes, né, científicos, a respeito desse processo do desenvolvimento, justamente dessa grande explosão. Agora, atualmente, o buraco negro não é a antítese do Big Bang, não. O buraco negro é uma palavra popular que se deu, né, para designar o Big Bang de maneira jocosa, para fazer uma brincadeira. Porque não se tinha, nesse tempo que o Royle introduziu esse conhecimento, não tinha ainda uma base científica suficiente para dar fundamento a essa ideia. Hoje, não. Hoje existe um fundamento a respeito do Big Bang, né? Hoje, nos dias de hoje, se a gente for na literatura, a gente vê, existe uma outra pergunta: o que existia antes do Big Bang? Na verdade, se o Big Bang vem de um ponto, chamamos de um ponto matemático, né? Um pontinho, uma expressão matemática que deu uma grande explosão, de onde veio? Surgiu do nada? Esse Big Bang surgiu do nada? É a grande pergunta da ciência. Né? Essa resposta é dada pela ciência inicial das idades. É justamente a ciência inicial das idades, diz assim: existe o Pralaya e o Manvantara. Né? O Pralaya são as noites de Brahma, e o Manvantara os dias de Brahma. E o ponto que liga esses dois, Pralaya e Manvantara, é o ponto Laya. Justamente corresponde ao Big Bang, né? ao buraco negro. Né? Então, por trás de aquilo que existe produzido pelo Big Bang, existem as outras possibilidades universais que a ciência ainda não consegue imaginar, mas procura entender, procura um caminho. Né? Mas existem outras formas, que é justamente o Pralaya, além por trás do Big Bang, assim diz a ciência inicial das idades. Então a gente vê a imensidão do conhecimento que está surgindo nesse ponto. Eu só quero deixar bem salientar o seguinte, que agora, no terceiro milênio, e já no fim do segundo milênio, justamente a física quântica tem. Aliás, a física quântica não surgiu agora. Já no tempo do Einstein já existia as ideias da física quântica. O Einstein não seguia. Einstein não seguia a física quântica, ele seguia as suas ideias, ele rejeitava. Era uma característica dele, né? Mas a física quântica hoje já imagina uma série de possibilidades para a existência de outros universos, né? Além daquilo que nós podemos entender. Né? Então, não existe um universo, é um multiverso. Então, é claro que por trás daquele pontinho matemático contido ali do Big Bang, com a grande explosão, existem outros universos por trás desse, que as ciências iniciáticas chama de Pralaya. Aí está, então, um campo de enorme amplitude para o estudo da ciência e que é estudado pela ciência iniciática das idades também, claro. Né? Muito bom, professor.
Tem uma pergunta agora, professor, do Luiz Fabiano Paiva. Estamos em um quaternário, 4 estações do ano, os 4 elementos. Voltaremos à eterna primavera? Isso pode ser conseguido através do controle dos temperamentos humanos de toda a humanidade? Bom, Luiz Fabiano, veja bem, nós estamos num compasso quaternário, 4 estações, 4 elementos, né? 4 temperamentos. Isso aí surgiu quando? Com justamente a catástrofe Atlântica. Veja bem, isso aí HPB nos dá essa. A doutrina secreta nos explica isso, e o Biose também. Então, quando houve a catástrofe Atlântica, né, houve uma inclinação do eixo da Terra também. Além disso, dentro, é muito amplo esse entendimento. A Lua perdeu a água e essa água veio toda para a Terra. A água veio para a Terra. Então, os oceanos se encheram de água, de maior quantidade. Né? E, justamente na época de Atlântida, houve justamente a inclinação da Terra de 23 graus e 30 minutos, né? Sobre a eclíptica, uma inclinação. Isso originou as 4 estações. Na Atlântida, era uma eterna primavera. Não existiam as 4 estações. Só existia uma estação, que era justamente a primavera. Era uma só estação. Com a inclinação, o que ocasiona as estações do ano é a inclinação da Terra. A inclinação da Terra, 23, a inclinação da Terra que dá origem às 4 estações. E concomitantemente também, claro, surgem as 4 estações e também surgiram os 4 temperamentos humanos que caracterizam a nossa raça ariana. Nós temos 4 temperamentos, né? 4 temperamentos, todos relacionados com essas 4 possibilidades. Não é verdade? Esse compasso quaternário de evolução da Terra, né? Justamente provindo de Atlântida. Então, é isso, de maneira bastante sintética, é o que nós podemos considerar a respeito desse aspecto quaternário, que surgiu justamente na época de Atlântida. Devemos considerar também que a Terra ela absorveu grande quantidade, isso aí é um assunto muito extenso, né? A Terra absorveu toda a água que existe na Lua. A Lua tinha água. Essa água evaporou e veio para a Terra, né? E precipitou sobre a Terra. Né? E é claro que se não houver essa inclinação da Terra, hoje muitos lugares da Terra que hoje estão sob o nível da água estariam debaixo d'água. Agora, a inclinação da Terra produziu o quê? Justamente a formação das calotas polares. Então, as calotas polares elas impedem que o mar, a água esteja em excesso, espalhando pelos continentes. Então, sobram áreas emersas. Né? Então, tanto que hoje os climatologistas dizem que o aquecimento da Terra, né, supõe-se que está havendo um aquecimento, pode produzir o derretimento das calotas polares e pode produzir o alagamento de muitas regiões hoje emersas. Né? Então, isso aí são pontos muito importantes que a ciência hoje vai atrás, né? na climatologia. Né? Então, estamos num compasso quaternário, sim. Isso depois da catástrofe atlântica. Muito bom, professor. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver, do Bazelli. Sim. Aqui no começo, ele fala o seguinte: o plano etéreo é o do silêncio? Então, veja bem, olha, nós podemos dizer o seguinte, olha, quando a gente fala em silêncio, por exemplo, a HPB escreveu A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio. Vamos agora pegar a HPB. O que ela quis dizer com a voz do silêncio? No momento que nós silenciamos, ou seja, no momento que a nossa personalidade entra no seu processo silencioso, a voz superior é ouvida pela consciência humana. O que impede que a gente ouça a voz superior, a voz da eternidade, a voz da divindade? É o barulho existente da nossa personalidade. A nossa personalidade é muito barulhenta. Tem muito barulho, na nossa personalidade. É isso? Derivado justamente da personalidade.
interesses e desvios, e isso e aquilo, discussões. É um barulhão enorme dentro da personalidade. No momento que o indivíduo entra no processo iniciático, ele pode harmonizar esse barulho que tem na personalidade e estabelecer um processo de silêncio. Quando o processo de silêncio é produzido, então, aí a contemplação, a meditação, isso chama-se a meditação, a contemplação. Então, a voz superior consegue nos atingir e passamos a ouvir a voz superior. Então, quando é que nós ouvimos a voz superior? Quando nós entramos em silêncio. Então, não é o plano silêncio do plano etéreo, é o plano da consciência humana. A consciência humana tem que entrar em silêncio. Isso aí o que é? Através da meditação. A meditação. A meditação nos leva a um estado de concentração e nós conseguimos, evidentemente, ouvir as emanações que vêm dos planos superiores. Né? Planos superiores. Por isso que, quando nós falamos em pensar de maneira profunda, eu falo assim, aí eu vou refletir. Eu vou fazer uma reflexão. Não é assim? Mas só que no dicionário não se explica exatamente qual é o sentido dessa reflexão. Quando eu digo assim, eu vou refletir, vou fazer uma reflexão, significa eu vou deixar que essas emanações atinjam a minha consciência e a minha consciência torna-se como um espelho. Ela reflete. Ela passa a refletir aquela consciência superior. Então, eu faço uma reflexão. Agora, é como diz a ciência iniciática, quando esse espelho, como se considera como a água de um lago está muito movimentado, essa voz que vem de cima vai e não consegue atingir a nossa consciência humana. Quando entramos em silêncio, em calma, em tranquilidade, em concentração, então nós refletimos aquilo que vem de cima e passamos a entender muitas coisas que a nossa consciência não entende. Nós passamos a entender a consciência de maneira profunda através do contato que nós temos com a consciência divina ou superior. É por isso então o planetário não é o silêncio é da personalidade, né? Da consciência. Né? Bom, professor, as perguntas eram essas. Eu vou passar os recados que a gente tem. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Essa semana que segue, a gente não tem a nossa roda de conversa de terça-feira, porque na Sociedade Brasileira de Obiose terá o congresso lá na cidade de São Lourenço, começa dia 20, terça-feira. Então, as pessoas no dia 19 já estão seguindo viagem para São Lourenço, né? E inicia na terça-feira. Então, a gente não vai ter a nossa roda de conversa de toda terça-feira. Mas eu já queria divulgar a nossa roda de conversa que terá no dia 27 de fevereiro, terça-feira da semana seguinte, às 20h40, com o tema debate Amazônia, Soberania e Preservação. Esse tema será um tema que terá a abertura do venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, e terá como convidados Rafael Enchenberg Humus, doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, e Elcio de Souza Lopes, diretor templário da Sociedade Brasileira de Eubiose. A coordenação será pelo Fernando Lessa, a moderação será da equipe Conexão 3005, e é uma realização conjunta da SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, e COGEP. Então, o tema abordado será a pátria em perigo, os males da guerra, pilhagem, o desmembramento, a vitória pela prece da energia. Essa é uma virtude do Salmo 43, segundo José Henrique de Souza, JHS. Então, prestigie, o tema é muito atual, é muito importante, né, para nós, brasileiros, e é isso. Eu queria também falar sobre o espaço Shakti Nova Era, né? Centro de Terapias Holísticas, que fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Então, o pessoal que está indo para a convenção, faça uma visita.
no Espaço Shakti Nova Era. O endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pelo WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35, o telefone é 997566874, no Instagram é @Shakti Nova Era. Eu queria também falar sobre o curso de peregrino, né, que é patrocinado pela Eubiose. Deixa eu ver, acho que não está mais aqui. Está aqui. Olá, eu sou Fernando Camposana, instrutor de Eubiose. Eubiose é uma escola de iniciação nos mistérios ocultos. Você que é buscador da verdade, da sabedoria e que gostaria de participar de um curso presencial, nós estamos oferecendo um curso sobre assuntos esotéricos e transcendentes na Eubiose e você não pode perder essa série Peregrino, que eu ministrarei na Sociedade Brasileira de Eubiose de Santana. O curso é feito na rua Conselheiro Saraiva, número 538, São Paulo, Santana. E serão 40 aulas em que falaremos sobre a origem do universo, do homem, da Terra. Falaremos também sobre as leis universais, herméticas, a Kabbalah, a lei da polaridade, a lei da evolução, a lei da atração, as civilizações antigas como a Atlântida e a Lemúria. Falaremos sobre os chakras, os tattvas, elementais, egrégoras e outros assuntos mais. O curso se iniciará dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, e será sempre realizado toda terça-feira às 20 horas. Mais informações, ligue para número 11 2925 0769 ou 11 99771 4473. Ou então também pode acessar o site santana@eubiose.org.br. Um grande abraço, te vejo lá. Um abraço. Bom, muito bom, né, professor? Quem tiver interesse, tem em vários bairros, né? Tem na Moca, tem no Sumaré, tem também em São Bernardo, na Lacerda Franco, Aclimação, Cambuci, o ABC também tem. Então, é só entrar no site da Eubiose e vocês vão ficar sabendo. Professora, a Eunice Graça, ela colocou uma pergunta. Professor, sentir por não ter participado de uma aula é parte da personalidade ou é individualidade? Deixa eu ver. Põe no início. Sentir, como é? Professor, sentir por não ter participado de uma aula, né? É parte da personalidade ou é individualidade? Eu acho que é individualidade, né? Individualidade. Eu devo dizer o seguinte, que eu vou contar agora um fato que acontecia comigo, quando eu fazia os graus, há muitos anos, né? Eu estou na Eubiose, cheguei aqui há 35 anos, né? Eu dou aula há mais de 27 anos, vai fazer 28 anos, né? Mas quando eu fiz os meus graus, a minha individualidade ela falava alto, porque eu nunca perdi uma aula, perdi 2 aulas, por motivos extraordinários que eu não vou entrar em detalhes. Porque eu sentia isso. Se eu perder uma aula, eu não vou ver isso mais novamente. É verdade? Então, é uma perda irreparável, né? Então, eu acredito, pela experiência própria, que é uma questão da individualidade. Aliás, eu quero dizer que a personalidade ela faz o contrário. Ela arruma motivos para não assistir à aula. A personalidade faz o contrário. A personalidade, ela sempre arruma um motivo para a pessoa não assistir à aula. Né? Então, tem uma coisa para fazer, não tem tempo, está difícil, está chovendo, está isso, está aquilo. A personalidade sempre arruma motivos para impedir que a pessoa assista à aula. A individualidade, não. A consciência superior, espiritual, não. Ela está sempre levando a pessoa a não perder as chances para o aumento do seu conhecimento, do seu autoconhecimento.
Muito bom, professor. Antes de encerrar, a gente até estourou o horário. O Eduardo Nunes ele colocou aqui toda a sequência, né, da roda de conversa do dia 27, que terá como tema Amazônia, Soberania e Preservação. E essa virtude desse salmo do professor Henrique José de Souza é muito interessante, gente. Faz a gente refletir sobre a importância do tema. A pátria em perigo, os males da guerra, a pilhagem, o desmembramento, a vitória pela prece da energia. É a virtude do Salmo 43 de JHS. JHS ele seguiu os mesmos salmos de Davi, né, que todo mundo tem conhecimento. Então, é só para ressaltar, então, que esse evento será dia 27 de fevereiro, mesmo horário às 20h40, né? E vai ser uma conexão junta da Eubiose e da COGEP, né? Por isso que a abertura será feita pelo venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose. E o convidado, que é o biólogo, né? Doutor em Biologia, Rafael Echeberg Humus, doutor em Ambiente e Sociedade, né? Ele e Sociedade pela Unicamp. E também o nosso querido Elcio Souza Lopes, né, diretor templário da SBE, coordenação Fernando Lessa e moderação Equipe 3005, né, realização SBE e COGEP. A Eunice Graça está agradecendo muito, professor, e eu queria também agradecer a participação de todos, foi um encontro maravilhoso, muito conhecimento, e lembre-se que fica gravado, é só entrar no YouTube, no canal Conexão 3005, e prestigiar mais uma vez o professor. Todos os programas estão lá gravados. Desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, né, um bom final de semana, um bom domingo, né, início de semana, e até o nosso próximo encontro, né, professor? 24 de fevereiro. Sempre lembrando que Deus está em tudo. Então, respeitar e preservar a natureza é respeitar Deus. É isso? É verdade, professor, é verdade. Eu sei que é profundo. Quando a gente respeita a natureza, as coisas que criadas, que estão na natureza, é o respeito que nós temos pela criação divina. Isso é muito importante. Então, a todos, muito obrigado pelo comparecimento. Foi uma felicidade muito grande estarmos aqui, uma honra para nós todos estarmos aqui. A todos desejamos tudo de bom para todos, né? Luz, paz e amor, e fiquem todos com Deus. Boa noite.